Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O dia era 11 de abril de 2009, quando a vida de uma mulher mudou para sempre. Ela subiu ao palco do programa Britain's Got Talent e acabou recebendo risadas da plateia e caretas dos jurados quando disse sua idade, 47 anos. E cá entre nós, desde quando o número deveria ser sinônimo de talento, não é verdade? Bom, as risadas e caretas continuaram quando ela disse que queria ser uma cantora profissional como Elaine Paige. E no momento em que ela anunciou que cantaria I Dream the Dream, do musical Os Miseráveis, parece que ninguém acreditou no que ela seria capaz de fazer. Mas veja só, assim que a mulher cantou o primeiro verso, as risadas se transformaram em aplausos, as caretas em feições de espanto, e como num passe de mágico, o nome de Susan Boyle se tornou conhecido mundialmente. Até aquele momento, o que o público conhecia dela era apenas a curta entrevista feita pouco antes de Susan subir ao palco. Era uma mulher que estava procurando um emprego, cantava desde os 12 anos, morava sozinha com seu gato, nunca se casou e nunca havia sido beijada. Então, quando ela mostrou que tinha uma voz praticamente angelical, todo mundo queria saber quem era Susan Boyle. E o mais importante que você quer saber, como ela está hoje em dia? Existem duas formas de contar essa história, a curto e a longo prazo. Então vamos começar com a primeira opção. Assim que Susan terminou sua apresentação, ela se tornou praticamente um dos mais famosos exemplos de que nem a idade nem a aparência significam falta de talento. O mundo da música conheceu o nome dela e o mundo queria entender mais sobre a história dessa mulher aparentemente solitária, humilde e talentosa. Susan foi chamada para dar entrevistas em vários programas de TV, foi notícia ao redor do mundo e sua apresentação se tornou viral na internet. Celebridades como Demi Moore e Ashton Kutcher foram alguns dos que ajudaram a espalhar o vídeo, que alcançou a surpreendente marca de 100 milhões de views em 8 dias. Na verdade, isso até mudou a forma com que os programas de talentos usam as apresentações. Com o sucesso na internet, se tornou quase regra que as performances fossem disponibilizadas para o público logo depois, sendo elas espetaculares ou não. Em uma só semana, Susan concedeu cerca de 60 entrevistas, sendo que uma delas foi para ninguém menos, ninguém mais que a Oprah. Falando assim, parece até que todo esse sucesso é quase como um prêmio da loteria que ela precisava receber com todas as forças. Só que ninguém está preparado para esse tipo de coisa, não é? Foi uma mudança muito grande de vida. E era possível perceber que a cantora não estava tão confortável assim. Nas primeiras conversas, Susan fazia o que todo jornalista mais tem medo durante uma entrevista. Respondia rapidamente, sem se prolongar no assunto. Mas isso não importava. Na verdade, o que o público queria era acompanhar a jornada dessa nova celebridade. E, para a surpresa de todos, ela ficou em segundo lugar no show de talentos. Provavelmente, a reviravolta tinha a ver com o fato de que Susan praticamente já era uma celebridade internacional. Então o público achou que seria bacana apoiar um grupo chamado Diversity, que acabou levando o primeiro lugar. A cantora ficou surpresa com o resultado, mas não significava que ela tinha perdido. O jurado Simon Cowell subiu ao palco e sussurrou no ouvido de Susan que ela já tinha um contrato de gravação de qualquer forma. Contrato esse que ela tem até hoje com a gravadora do jurado, a Psycho Entertainment. Foi então que, poucos meses depois que o programa acabou, ela lançou seu primeiro álbum, I Dreamed a Dream. Em nome bastante apropriado, não é?
O disco estourou nas vendas e é um sucesso até hoje, com 14 milhões de cópias vendidas. Desde então, ela lançou mais 7 álbuns, sendo que o último saiu em 2019. A fama não só permitiu que Susan se tornasse uma cantora profissional, como também lhe permitiu conhecer a cantora que tanto admirava, Elaine Paige. Na verdade, não só conhecer, mas se apresentar com ela. E como se isso já não fosse emoção suficiente, Susan ainda cantou para a rainha Elizabeth em 2 ocasiões, uma em 2012 e outra em 2014. A questão é que os anos que se seguiram ao sucesso também foram anos em que a cantora precisou aprender muito sobre si mesma e a nova vida. Afinal, é como eu mencionei anteriormente, ninguém nasce preparado para tamanho sucesso do dia para a noite. O resultado? Susan foi internada em uma clínica particular de Londres um dia depois da final do programa. Para alguém que cresceu de forma simples na Escócia, o sucesso repentino foi difícil de lidar. Ainda mais porque, desde pequena, ela aprendeu que era diferente das outras pessoas. Susan acreditava que tinha sofrido de falta de oxigênio durante o parto e que essa era a causa da sua deficiência de aprendizagem. Isso por si só fez com que ela sofresse bullying no colégio, já que ela não seguia o ritmo dos outros estudantes. Só que em 2013, aos 52 anos, Susan descobriu uma informação nova sobre si mesma. Na verdade, ela tinha síndrome de Asperger, um transtorno que afeta a capacidade de uma pessoa em se comunicar e socializar. A síndrome impacta diretamente a vida da cantora, principalmente quando o assunto envolve a fama. Aconteceram até mesmo alguns episódios em restaurantes e aeroportos em que ela teve que ser acalmada pelas autoridades. Quanto à sua internação, logo depois da final do programa, o público ficou assustado e a produtora Talkback Thames precisou explicar que Susan estava exausta e emocionalmente esgotada depois do envolvimento com o programa. O irmão dela também veio a público contar que a cantora estava se adaptando ao fato de que era um rosto bastante conhecido. Foi então que, 3 dias depois, Susan deixou a clínica e começou a trabalhar em seus próprios projetos. Aliás, projetos que renderam uma boa quantia em dinheiro a ela. Seu disco de estreia foi o mais vendido de 2009. A fortuna de Susan foi avaliada em 40 milhões de euros. E mesmo todo esse dinheiro não a transformou em outra pessoa. Por exemplo, ela continuou morando na mesma casa em que vivia quando se apresentou. A única diferença é que depois ela comprou a propriedade e a casa ao lado para juntar as 2 residências. Susan chegou a adquirir uma casa maior tempos depois, mas acabou deixando uma de suas sobrinhas morando e voltou para a antiga onde ela morava e se sentia feliz. Ela mantém uma vida tão modesta que continua preferindo andar de ônibus de vez em quando, caminhar por sua pequena cidade e cantar na igreja. E com o que sobra do dinheiro, o que provavelmente não deve ser pouco, ela ajuda várias causas sociais, faz doações para a sua comunidade e, claro, apoia a família. Durante os anos, Susan foi diagnosticada com diabetes tipo 2 e acabou perdendo 12 quilos em 2013, depois de ouvir dos médicos que ela precisava emagrecer para continuar saudável. No ano seguinte, 2014, ela engatou no primeiro namoro. Seu companheiro era um médico que ela conheceu durante uma turnê. Acabou que o relacionamento não durou muito, mas Susan, reservada como é, fez questão de dizer que ele era um cara legal e que o término aconteceu porque a relação não era prática. Já em 2015, a cantora viu sua vida mudar mais uma vez, só que por um triste motivo. A irmã mais velha de Susan morreu depois de uma batalha contra o câncer. Até aquele momento, ela já havia perdido o pai em 1999, outra irmã em 2000 e a mãe em 2007. E por causa do luto recente, Susan acabou dando uma pausa na carreira e adiou o lançamento de um novo álbum. Desde então, quando os momentos mais conturbados passaram, ela decidiu trabalhar com mais calma, sem a pressão exaustiva da fama repentina.
A cantora continuou fazendo músicas, planejando álbuns e chegou a competir em 2019 no America's Got Talent de Champions. Susan foi com o objetivo de ganhar dessa vez, mas acabou sendo eliminada nas finais. Teria sido bacana uma vitória, não? Sim, não é? Só que ela sabe que já é uma campeã. Sua apresentação mais recente foi em nada mais, nada menos do que na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Olha, Susan Boyle com certeza foi e ainda é um grande ponto fora da curva no mundo do entretenimento. Em abril de 2022, ela vai completar 61 anos e eu tenho certeza que essa idade não fará a menor diferença. Nós ainda vamos ouvir falar dela por um bom tempo. E a você, eu só digo uma coisa: não desista dos seus sonhos. Combinado? Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau!